Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala: Shalom, meu irmão. Que bom estar com você aqui nesta noite. Pode se assentar. Amém, queridos. Essa noite é uma noite muito especial, porque nessa noite, queridos, nós tivemos já o primeiro culto logo pela manhã. Enviamos algumas duplas, ungimos e enviamos algumas duplas para tomar essa cidade. E essa noite é uma noite profética, porque é o dia D. E o dia D, você pergunta, apóstolo, dia D o quê? É o dia onde nós vamos enviar muitos irmãos que farão a diferença nessa nação. Muitos irmãos que vão entrar em muitas casas, que clamam por paz, e ali vão estabelecer, vão entrar e vão ministrar a paz de Deus naqueles lares. Queridos, você não sabe como que as pessoas estão famintas, como que as pessoas estão desejosas. Muitas dessas famílias, das casas que nós vamos entrar, são casas que eles pediram. Esses dias a apóstola me disse: olha, nós temos uma mulher a 19 quilômetros daqui, numa fazenda, e ela está pedindo casa de paz, porque ela precisa de paz na casa dela. E a pergunta é: quem tem coragem de andar 19 quilômetros para ir, 19 quilômetros para voltar, para ministrar para uma vida? Eu falei: é nós mesmo. Aí nós vamos. Falei: não, nós vamos nessa casa, porque a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E para ajudar, Deus é tão bom que nós vamos nessa casa, numa fazenda, e aí arrumamos, 19 quilômetros daqui, mas arrumamos uma outra casa que também quer paz a 15 quilômetros, na mesma estrada. Falei: ótimo, fechou. A gente vai, anda 15 quilômetros, ministra a paz numa casa, depois anda mais 4 e ministra a paz na outra casa. E faremos isso toda semana, toda terça-feira, durante essas 5 semanas. E fora isso, faremos mais uma outra casa de paz também, onde uma outra família também precisa de paz. Mas glória a Deus, porque muitos dos irmãos têm entendido o chamado de Deus, têm respondido ao sim, têm respondido sim para o Senhor, e vão entrar nas casas e vão ministrar a paz do Senhor. Por isso, queridos, esse domingo é um domingo especial, é um domingo onde nosso coração se alegra, porque esta é a vontade de Deus, esse é o papel da igreja. Se nós, queridos, se nós perdermos a visão de ganharmos vidas para Jesus, nós perdemos o fundamento de igreja. E graças a Deus essa igreja tem se despertado. A Bíblia diz que poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E olha que a seara é grande, os campos estão brancos, mas glória a Deus que Deus levantou você, que Deus despertou você, dizendo sim para o Senhor, e com certeza fará a diferença. Amém? Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Nós estamos numa série de ministrações, queridos, onde nós estamos falando sobre um coração incendiado. Nós começamos lá atrás falando sobre o maior propósito da salvação. Por que Deus salva pessoas? Porque Deus quer nos salvar. Porque Deus tira o povo de Israel do Egito, com o propósito de ser o seu Deus, de ser o nosso Deus, de habitar no nosso meio. Então, desde lá do Egito, desde o tempo de Israel, Deus então, Ele tira o povo com esse propósito. Deus quer se relacionar conosco. E para isso, Deus então tira aquele povo do Egito. E agora aquele povo tem que tirar o Egito de dentro deles. Tira o povo, Deus nos tira do mundo. Mas o propósito é que eu e você possamos tirar o mundo de dentro de nós. E Deus então, Ele quer se manifestar não de qualquer forma. Deus quer se manifestar com toda a sua glória. E aí Deus olha para o povo e fala: durante 2 dias se prepare, porque no terceiro dia eu virei e eu manifestarei. E a Bíblia diz que naquele terceiro dia, trovões, relâmpagos, aquele terceiro dia, som de trombeta, fogo, desce naquele monte, algo tremendo. E o povo então, por falta de temor, se afasta.
eles fogem da presença de Deus. A glória de Deus é algo tremendo. A glória de Deus é algo que nos impacta. E a Bíblia diz que naquele momento, então, o povo olha para Moisés e fala: Moisés, fale você com Deus, e nós simplesmente faremos tudo aquilo que o Senhor disser. E a Bíblia diz então que agora Moisés, ele pega Arão para subir de volta ao monte, mas Arão, ele se perde, ele fica no meio do povo, e ali ele constrói um bezerro, constrói um Deus segundo a sua imagem, segundo a visão que ele tinha de Yahvé. A grande verdade, queridos, nós precisamos nos perguntar: qual é a visão que nós temos de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? A visão que aquele povo tinha de Deus, mesmo tendo experimentado coisas tão poderosas, coisas tão lindas, mas a visão que eles tinham de Deus era a visão de um Deus que teria que cumprir todas as suas vontades. A visão que eles tinham de um Deus era uma visão totalmente corrompida. E de repente Deus então fala: Moisés, eu não posso, esse povo não pode vir na minha presença porque eles não me temem. E com uma visão distorcida, eles ficam distante de Deus, mas o propósito deles não, nós vamos fazer o que Deus manda. E aí nós vemos, queridos, quando Deus então olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou fazer com que vocês entrem na terra, eu vou fazer com que um anjo vá na frente de vocês, eu vou tirar todos os inimigos e eu vou colocá-los na terra que mana leite e mel. Para aquele povo seria uma maravilha, porque a visão e o propósito deles era entrar naquela terra, era conquistar uma promessa. Mas a visão de Moisés queria Deus, porque Deus olha para Moisés e fala: Moisés, diga ao povo, você vá, você leve, conduza o povo, vou mandar um anjo, mas eu não irei juntamente com vocês. E Moisés, ele simplesmente olha para Deus e fala: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ali Moisés mostra que o propósito de Moisés não era a terra. O propósito de Moisés era Deus, era conhecer Deus, era se relacionar com Deus. Quando nós olhamos muitas vezes, a igreja é como aquele povo, quer as promessas, quer as bênçãos. Mas nós olhamos aqui para um homem que não estava preocupado com as promessas, um homem que estava preocupado com Deus, querendo a presença de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre contracultura e subcultura. Queridos, quando nós olhamos para Israel, nós vemos um povo que não estava preparado para a manifestação da glória de Deus. Quando nós olhamos para Israel, nós vemos aqui um povo que queria Yahvé, mas um povo que não queria abrir mão dos seus desejos. Um povo até que dizia que queria Deus, mas eles queriam Deus segundo a sua visão. Um povo que ainda seu coração e seus desejos estavam no Egito. Um povo que queria seguir Deus segundo os seus padrões, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Porque eles queriam Yahvé, mas eles queriam que os seus desejos também fossem atendidos. E muitas vezes, queridos, é exatamente isso que nós fazemos. Amamos Deus, queremos Deus, mas não negociamos, não abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades. E por esse motivo, muitas vezes, a nossa vida espiritual se torna uma vida totalmente limitada. Algo que nós precisamos entender, queridos, que inúmeros padrões e maneiras de viver são moldados pelo Espírito neste mundo. Existem padrões que o mundo prega, que o mundo deseja, que o mundo estabelece, que esses padrões não são padrões de Deus e não são padrões da palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos Deus, mas ainda a nossa vontade, os nossos desejos estão totalmente ligados a esses padrões. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, verso 2,
Paulo aqui ele fala que Satanás é o príncipe do poder do ar. O que Paulo está dizendo é que Satanás ele é o príncipe, ele opera numa atmosfera, e ele tenta estabelecer numa atmosfera um padrão, e esse padrão muitas vezes faz com que se torne uma cultura. Quando nós olhamos, queridos, Ezequiel capítulo 28, verso 14, Deus aqui está falando, e Deus está falando para Satanás. Ele diz: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. O que Deus está dizendo aqui, queridos, que Satanás, o príncipe do poder do ar, que opera na atmosfera, ele foi criado como um querubim para cobrir, para atuar nessa atmosfera espiritual. Deus aqui está falando que esse era o princípio, esta era a finalidade do próprio Satanás. Por isso, quando nós entendemos, queridos, Satanás, ele foi um querubim muito entendido sobre louvor e adoração. E até hoje, queridos, é muito interessante que nós vemos que a música é algo que penetra no espírito de muitas pessoas e tem destruído pessoas. Muitas pessoas, elas chegam aos domingos, elas colocam aquelas músicas de sofrência, e elas começam a cantar, chorar, beber, e ela começa a se deprimir. Ela começa a escutar algumas músicas, e músicas começam a dar destino a essas pessoas. Tudo isso porque Satanás, ele é o príncipe do poder do ar, ele é o príncipe que opera numa atmosfera. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, ele opera na atmosfera. Porque a Bíblia diz que no princípio o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele também atua nas atmosferas. E nessa noite, queridos, eu quero que você abra a sua visão para entender a importância de uma atmosfera. Eu quero que você abra o seu entendimento, porque uma atmosfera vai desenvolver um clima que torna uma cultura. E nós precisamos começar a ter a nossa visão aberta para entender o que está acima de nós, essa atmosfera, onde Deus nos dá poder, unção e autoridade para mudar a atmosfera dos lugares que nós entramos. Deus tem dado poder e autoridade à sua igreja para entrar em lugares e mudar a realidade espiritual de lugares, de ambientes. Deus tem nos dado autoridade para isso, mas precisamos entender que o diabo também opera nessas atmosferas. Há pouco tempo, queridos, logo que esse atual governo assumiu, uma das coisas que eles fizeram, eles levaram alguns pais de santos para dentro do palácio, e ali estabeleceram uma atmosfera que iria reger a nossa nação. Quem tem poder para quebrar essas obras malignas? A igreja, que o Senhor Jesus deu poder, unção e autoridade. E ali eles tocaram os seus atabaques, começaram a cantar as músicas, começaram a rodopiar e começaram a entregar esta nação a demônios. Porém, a igreja tem o poder de fechar estas portas e estabelecer o reino de Deus sobre esta nação, sobre o Brasil. Quando uma nação começa a apoiar ou defender o aborto, nada mais é do que uma mudança na cultura e na atmosfera. Nada mais é, queridos, do que demônios tendo autoridade e legalidade. Por isso nós precisamos, como igreja, nós precisamos orar para que a nossa nação não entre não abra essas portas, esses portais. Por que você acha, queridos, que tem acontecido essas coisas nas escolas? Na onde se viu pessoas querer matar crianças? São portais abertos em nossa nação, e que
somente quem tem poder para mudar esta realidade espiritual é a igreja, exercendo a autoridade que Deus concede. Esses dias, assistindo um filme, eu cheguei e falei assim para Solange, falei, olha, eu acho que Satanás chamou todos os cineastas e deu uma ordem. Eu tenho certeza que o diabo falou o seguinte, olha, todos os filmes vai ter uma cena de homossexualismo. Todos os filmes. Mulher beijando mulher, homem beijando homem. E nós vamos estabelecer uma cultura no mundo que é normal. É normal você olhar para duas mulheres que se gostam, isso é normal, e isso estabelecendo uma cultura. É normal olhar dois homens que se amam, e todos têm que aceitar, queridos, entenda uma coisa, nós sempre iremos respeitar a pessoa, porém nós nunca iremos aceitar o pecado. A pessoa amaremos sempre. A pessoa nós vamos pregar sobre um Deus que é verdadeiro, mas o pecado nós não somos obrigados a aceitar. Mas isso está espalhado na nossa nação. Então nós vemos, queridos, em uma sociedade, se os crentes forem mais fortes em Deus do que os pecadores em seus pecados, a retidão prevalecerá na cultura. Deixa eu falar de novo que eu acho que você não entendeu. Em uma sociedade, se os crentes forem mais fortes em Deus do que os pecadores em seus pecados, então a retidão vai prevalecer na nossa cultura. Isso quer dizer, queridos, que para que possamos mudar essa realidade que nós estamos vendo na atmosfera, nós precisamos ser mais crentes, nós precisamos ser mais fortes. A retidão precisa prevalecer. Precisamos ser uma igreja muito mais posicionada do que os pecadores dos seus pecados. Aquilo que a palavra de Deus diz precisa ser a verdade, e a única verdade sobre nós. Não podemos balançar ou duvidar daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a palavra de Deus diz. Porque se nós não formos firmes nas nossas convicções, naquilo que a palavra de Deus diz, o pecado vai prevalecer, a iniquidade vai prevalecer. Quando nós olhamos para Jesus, ele mudava os ambientes. Jesus ele entrava nas festas, e ali tinha os coletores de impostos. E os coletores de impostos eram os mafiosos da época. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegava, todos ficavam admirados. Todos ficavam olhando para Jesus. Olha para Zaqueu. Um belo dia, Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus passaria por aquele lugar. Ele sobe numa árvore desejando ver Jesus. Porque Jesus, ele mudava os ambientes, ele mudava a atmosfera nos lugares que ele passava. Um dia Jesus, ele entra no templo, e os demônios então, eles começaram a gritar. Porque Jesus, ele mudava os ambientes, a atmosfera com a sua presença. É exatamente isso, queridos, que nós precisamos começar a viver a partir de agora. Você vai começar a entrar na sua casa, queridos, e a atmosfera da sua casa vai ser outra. A atmosfera da sua casa vai ser uma atmosfera de adoração, de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade. Não será uma atmosfera de doença, não será uma atmosfera de problemas, de dificuldade, de separação, de derrota, não. Mas vai ser um ambiente favorável. Você vai entrar na sua empresa, queridos, você vai começar a mudar o ambiente da sua empresa.
Você vai começar a entrar nos lugares e as coisas vão começar a acontecer, porque há uma unção de Deus sobre nós. O Espírito Santo está em nós. Nós temos um Deus morando dentro de nós, e por esse motivo, os lugares que nós entrarmos precisa ser transformado pela presença de um Deus que está em nós. Quando você começa o ministério, você é um pouco maluco, né? Eu me lembro, queridos, esses dias, a Lília, o Lucas, começou a achar uns CDs aí do início do ministério. Demos muitas risadas, né? Vendo a Sarinha cantar, vendo a Taliane na bateria, e foi muito legal. Mas eu comecei a me lembrar uma vez que nós trouxemos em Barretos uma ex-feiticeira, Guiomar. E aí, pastor novinho, maluco, chamei o pessoal da igreja e falei: gente, nós vamos fazer o seguinte, estratégia de evangelismo. Nós vamos entrar em todos os centros espíritas de Barretos e nós vamos convidá-los para esta conferência. E eu era curioso. Eu me lembro que, não sei quem estava comigo, mas nós fomos num centro. E eu falei: eu quero ver o que vai acontecer. E entramos lá naquele centro, ficamos quietinhos. E tocando os atabaques, rodando, aquela coisa toda. E de repente, não, eles tocaram, né? Eu toquei um atabaque do céu. Toquei os instrumentos celestiais. E aí eles estavam lá e de repente, aquele demônio não descia. E aí o pai de santo, tinha várias pessoas, ele disse: olha, a entidade não quer vir. Tem alguém aqui atrapalhando com que ele venha. E eu quero pedir que vocês saiam daqui. Tudo bem, pediu com educação, nós vamos sair. Tivemos que sair para que aquilo acontecesse. Uma outra vez nós estávamos em Santo André com alguns pastores. E aí disseram: olha, em Santo André tem um centro onde é a união de todos os centros do Brasil. Vamos lá ver como que funciona? Vamos. Aí tinha uns pastores com camisa evangélica, tiraram a camisa e fomos. E lá era um local aberto ao público, todo mundo podia entrar. Chegamos lá num grupo mais ou menos de 5 pastores, e quando nós chegamos na porta, o segurança veio e disse: o que vocês querem aqui? Nada, nós só queremos entrar e conhecer. Ele falou: não pode entrar não. Crente aqui não pode colocar nem a ponta do dedo do pé para frente dessa corrente. Quem falou para ele que nós éramos crentes? Nós precisamos começar a mudar ambientes. Exatamente isso que nós precisamos começar a fazer, queridos. Nós precisamos começar a entrar no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E nós precisamos começar a estabelecer o reino de Deus na terra. Entenda algo, nós precisamos desenvolver um espírito tão forte. O Espírito de Deus tem que estar tão impregnado em nós, que nós vamos controlar a atmosfera dessa nação. Que nós vamos começar a falar, nós vamos começar a pisar, nós vamos começar a declarar e as coisas vão começar a acontecer. Mas para isso, queridos, nós precisamos começar a entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos começar a viver uma vida em Deus que faça diferença na terra. Esses dias eu estava lembrando, queridos, eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos a idade do Guilherme, com 12 anos. Eu estudava no Antônio Olímpio. E hoje eu estava até perguntando para a Solange, falei: gente, interessante, eu não tinha me atentado para isso. Com 10 anos de idade, na hora do recreio, onde todas as crianças iam brincar, eu ia para a sala dos professores para ficar conversando com os professores. E eles gostavam de conversar com uma criança de 10 anos. E quando eu não estava na sala dos professores, eu estava com a chave da escola, porque eu tinha a chave da escola para abrir e fechar a escola. Com 10 anos de idade. Quando eu fui fazer o tiro de guerra, queridos, eu era o conselheiro do comandante. Ele me chamava para orar, ele me chamava para dar uma palavra, para pregar, com 18 anos de idade. Quando eu entrei na polícia militar, eu fui trabalhar em Bebedouro, e eu fiz a diferença naquele lugar.
Quantas vezes, queridos, pessoas olham para mim e falam assim: tem uma coisa diferente em você. Você já passou por essa situação? De pessoas olhar para você e falar: nossa, você é meio diferente, né? Mas a Bíblia diz, quando nós olhamos aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 15, olha o que Pedro diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Sabe o que Pedro está dizendo? A nossa vida na terra precisa ser tão alicerçada em Deus, que as pessoas vão olhar para nós e vão começar a perguntar: por que você é diferente? O que há em você? Por que você fala diferente? Por que você tem um comportamento diferente? Nós precisamos começar a fazer isso. Hoje nós vamos ungir aqui essas duplas que vão entrar de casa em casa, e nós vamos começar a mudar a atmosfera dessa cidade. Nós vamos mudar a atmosfera da nossa nação. Nós vamos começar a tomar essa nação. Mas tudo isso, queridos, nós precisamos fazer porque Deus deseja que eu e você possamos fazer a diferença nessa nação. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. Paulo aqui ele chama Satanás como Deus deste mundo. A grande verdade, queridos, se os ímpios são fortes em seus pecados e os crentes não são na sua retidão, as trevas vão prevalecer. Se os ímpios forem fortes em seus pecados, mas os cristãos não forem fortes em sua retidão, as trevas vão prevalecer. E o pior, muitos cristãos vão começar, fracos na fé, vão começar a gravitar entre o pecado, ao redor do pecado. Por isso que Satanás fala que, por isso que Paulo fala que Satanás é o Deus deste mundo. Mas algo que nós precisamos aprender, queridos, é abandonar de propósito os desejos que têm nos matado ou têm destruído as nossas vidas. Nós precisamos começar a abrir mão disso, porque nós precisamos ser fortes na retidão. Nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que faz com que Deus olhe para nós e que Deus veja essa diferença em nós. Porém, precisamos abandonar esses pecados, precisamos nos arrepender e precisamos fazer isso de propósito. Eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer porque eu quero uma vida reta em Deus, eu vou fazer porque eu quero Cristo em mim, eu vou fazer porque eu quero estar conectado ao céu, eu vou fazer porque eu quero mudar os ambientes por onde eu entrar, por onde eu passar. Nós precisamos desejar isso. Os nossos desejos precisam ser deixados na cruz. Por mais que Paulo está dizendo que o diabo é o Deus deste mundo, entenda uma coisa, queridos, nós não somos deste mundo. Ele é o Deus deste mundo, mas você que recebeu Jesus como Senhor, você não é deste mundo. Por isso o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não pode te destruir, porque você não é deste mundo. Nós precisamos começar a entender quem somos em Deus. Você nasceu de novo. Tiago diz que nós somos arrastados pelos desejos que há em nós e por eles somos seduzidos. Mas eu não posso ser arrastado em algo que eu não desejo. Mas se existe um desejo dentro de mim, eu preciso colocar esse desejo na cruz, aos pés da cruz, porque a cruz tem poder para me libertar. A cruz já me libertou. Eu tenho autoridade, porque eu vivi, eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Ele. Por essa razão o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Diga o pecado. Diga o pecado não tem mais poder na minha vida. Nós precisamos começar a abrir a nossa boca e começar a falar a palavra de Deus. Ah, meu irmão, comece a falar a palavra de Deus dentro da tua casa. Comece a falar a palavra de Deus lá no seu trabalho. Nós precisamos começar a falar a palavra de Deus. Para de falar, meu irmão, que você é um derrotado. Para de falar que você é um quebrado. Para de falar que os seus filhos não vão dar em nada. Fale a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai transformar a sua vida.
A Bíblia diz: para sempre, Senhor, a tua palavra é estabelecida no céu. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. É importante nós começarmos a fazer isso. Comece a mudar a atmosfera da tua casa. Sabe por que muitas vezes a atmosfera da tua casa é uma atmosfera pesada? Porque você fala o que não deveria falar. Você não fala a palavra de Deus, mas você tem falado palavras de derrota, e isso precisa começar a mudar. Para de lamentar, para de murmurar. Comece a falar a palavra de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus sobre seus filhos, a palavra de Deus sobre as suas finanças, a palavra de Deus sobre a sua saúde, a palavra de Deus sobre os seus. Fale a palavra de Deus, mas faça isso com propósito. Faça isso porque você deseja renunciar os desejos e viver a palavra de Deus. Levítico 18:3: não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, mas não sigam as suas práticas. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram. Não sigam as suas práticas. Não siga os padrões deste mundo. Não siga as práticas deste mundo. Não siga o que este mundo tem ensinado. Fale a palavra de Deus. Paulo aqui em Romanos, capítulo 12, verso 2. Ele fala: não se conformem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você olha essa palavra conformados ou transformados, ela tem a mesma raiz. Com é estar com, trans é cruzar ou ir além, um nível mais elevado onde você vai. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não pode tomar esse mundo como padrão, mas você precisa seguir um padrão mais elevado. Você precisa ter como padrão da sua vida um padrão mais elevado, não o padrão deste mundo, não o padrão do que as pessoas têm falado. Quando nós olhamos, queridos, o reino de Deus e o curso deste mundo estão indo em direções diferentes, totalmente diferentes, são direções opostas. Mas nós podemos mudar a atmosfera do mundo que estamos. Por mais que Paulo diz que esse mundo jaz do maligno, que o Deus deste mundo é o diabo, nós podemos mudar o curso da onde nós estamos, queridos. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. É isso que nós precisamos começar a fazer. É isso que nós precisamos começar a fazer. Meu irmão, não se preocupe em ficar agradando pessoas. João capítulo 15, verso 18 e 19, fala: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que não adianta você tentar, queridos, ser amiguinho do mundo. Porque se nós formos seguir a palavra de Deus, viver uma vida de Deus, o mundo não vai nos amar. Não adianta você querer ser bem visto pelo mundo, ou querer ser amiguinho do mundo. Não adianta. Quando você olha, queridos, para a igreja antiga, para a igreja primitiva, lá nos tempos de Pedro, de Tiago e João, sabe como que eles identificavam o crente? Pelo seu estilo de vida. Eles olhavam para o crente e viam o estilo de vida do crente, e eles percebiam que aquela pessoa era um cristão. Eles diziam que os cristãos, eles viviam por um sistema totalmente diferente de leis. Os romanos, eles diziam: olha, os cristãos, eles submetem as nossas leis, porém eles vivem por leis superiores. Eles não vivem apenas as nossas leis, eles vivem por leis superiores.
Entenda isso, queridos, nós não vivemos as leis deste mundo, respeitamos as leis deste mundo sim, mas existem leis superiores no qual dirige as nossas vidas. Não adianta você chegar e falar assim: apóstolo, por que a Bíblia condena aquilo que a lei dos homens não condena? Porque este mundo, ele segue o seu curso, ele tem o seu padrão, mas nós vivemos por leis maiores, leis superiores. No mundo é normal algumas coisas, mas para Deus não é normal. Por isso nós precisamos entender e nós precisamos viver por leis superiores. O tema dessa pregação é contracultura e subcultura. O que significa essa palavra difícil, complicada? Apóstolo, você está complicando. O que é uma contracultura? Vamos lá, contracultura é um grupo de pessoas cujo estilo de vida rejeita e se opõe aos valores e aos padrões de comportamentos dominantes em uma sociedade. Entenda, um conjunto de leis completamente diferentes governam suas vidas. Vamos dar um exemplo. A igreja primitiva era uma contracultura. A cultura, o sistema não regia a igreja primitiva. E a igreja ela não se adaptava, ela não mudava e não se adaptava à cultura atual. A igreja era muito rígida e clara nos seus objetivos. Isso é uma contracultura. Olha que interessante, queridos, Pedro, ele fala ali em Atos 2,40, aos primeiros convertidos, olha a pregação de Pedro: salvem-se desta geração corrupta. Numa tradução mais clara, saiam enquanto podem, saiam desta cultura doente e vazia. Essa era a pregação da igreja primitiva: saia desta geração doente e essa geração vazia. Essa cultura que tenta impregnar conceitos em nós que a Bíblia não ensina. Agora existe a subcultura, e a igreja de hoje não é mais uma contracultura. A igreja de hoje é uma subcultura. O que é uma subcultura? É um grupo distinto de pessoas que ainda é parte de uma cultura total existente. Embora haja algumas características diferentes haja algumas diferenças nas pessoas deste grupo, ele ainda está conectado ao restante da sociedade. E a igreja é assim. A verdade é que a igreja de hoje, queridos, se tornou um grupo dentro da cultura geral. Vou dar um exemplo claro. Lembra dos hippies lá do tempo de 60? Aquele jeitão de se vestir, de falar. Aquilo prova que os hippies eram uma contracultura. Eles tinham o seu estilo, não aceitavam um estilo diferente. Era a forma deles viverem. Mas hoje, quando você olha para a subcultura, pega lá uma pessoa que não é cristão, mas ele paga as suas contas corretamente, é uma pessoa correta, é uma pessoa que trata bem a sua família. Você pode chamar essa pessoa de cristã? Não. Mas ela também é regida por um conjunto de regras. A grande verdade, queridos, quando nós falamos de contracultura e subcultura, nós precisamos começar a olhar se nós não estamos nos adaptando à cultura dessa terra. Vou dar um exemplo mais claro. Se eu falar para você que o filme que você vai assistir um filme, e eu falo assim: olha, esse filme tem muita pornografia, cena de sexo, e esse filme também tem muitos palavrões. Você assiste? Sim ou não? Sim ou não? Não, se tem palavrões, se tem cenas obscenas, algumas cenas obscenas, eu não vou assistir. Ok, mas esse filme ele pode ter traições, e às vezes defendemos a traição. Já viu aquele filme do mocinho e do bandido e a gente torce para o bandido? É mais ou menos assim. Então essa subcultura faz com que você não aceite coisas que são muito escancaradas, mas você aceita outras coisas que não é tão feio assim.
Mas aí você pega esse mesmo filme que para você é normal assistir, e você vai mostrar esse filme lá para os crentes de 60 anos atrás. Você acha que eles assistiriam esses filmes? Você acha que aquilo, eles aceitariam algumas piadas homossexuais que tem hoje? Você acha que para eles aquilo era normal? Isso quer dizer que nós nos adaptamos a essa cultura. Isso quer dizer que algumas transformações fez com que nós aceitássemos, e conforme a cultura vai se movendo, a subcultura se move junto com ela. Nos tornamos mais liberais, agora é mais fácil. Não, olha, as coisas mudaram, apóstolo. As coisas agora não é como as coisas lá daquele tempo. Não, precisa ser mais aberto, mente aberta. E muitas vezes esta mente aberta, nós estamos nos adaptando a um sistema, a uma cultura, que é o padrão do mundo. A igreja primitiva, ela não se movia, porque a contracultura, ela não está ligada à cultura atual. Então nós precisamos começar, queridos, a observar algumas coisas. Marido, como você trata a sua esposa? Marido, você tem sido o sacerdote da sua casa? O provedor da sua família? Porque de vez em quando, queridos, nós estamos vendo essa modernidade de cultura, dizendo que o marido não precisa ser mais o provedor, agora a mulher trabalhando, ganhando para os dois, beleza, está tudo certo. O marido não precisa ser mais o sacerdote, a mulher mandando, fala, eu obedeço, está tudo certo. Então nós precisamos começar a abrir a nossa visão, queridos, para as mudanças que não são saudáveis. Porque Deus estabeleceu o homem como sacerdote dentro de casa, e isso não pode mudar, meu irmão. Deus estabeleceu o homem como cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Deus nos deu uma responsabilidade, queridos, que um dia nós vamos ter que prestar conta. Eu sei que um dia eu vou ter que prestar conta para Deus da minha esposa e do meu filho. E se eu não fui o sacerdote dentro de casa, se eu não fui o provedor dentro de casa, queridos, eu vou ter que prestar conta para Deus. Mas a visão da cultura do mundo hoje diz, não, hoje o negócio é mais light. O importante é ser feliz. O importante não é mais fazer a vontade de Deus, o importante é estar bem. Essa visão, queridos, não pode entrar na nossa mente. Essa visão não pode mudar os nossos valores, os nossos conceitos e os valores da palavra de Deus. Se eu quero mudar o ambiente, eu preciso viver à luz da verdade de Deus, da palavra de Deus. Isso vai me dar autoridade para entrar nos lugares e mudar os ambientes no qual eu sou inserido. Mas eu preciso começar a resgatar os valores. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fiz uma pregação com o tema, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Quais são marcos que foram fundamentados, que não podem ser removidos? Marcos que a palavra de Deus tem nos garantido, que estão inegociáveis. Nós precisamos voltar, queridos, à prática da palavra de Deus, viver aquilo que a palavra de Deus é. Quando se fala de cultura, subcultura, contracultura, apóstolo, que coisa estranha. Meu irmão, não importa o nome, o que importa é que nós precisamos fazer a diferença nessa nação. Nós precisamos fazer a diferença no local que nós estamos inseridos. Nós precisamos criar um ambiente onde o Espírito Santo vai ter prazer em habitar. Quero que o Ministério de Louvor venha à frente. E eu vou encerrar com um exemplo. Um dia Deus chama Abraão para uma missão. Abraão foi chamado por Deus. E Ló pegou carona e foi com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, então, dentro do seu chamado, começa a crescer, começa a prosperar, tudo começa a dar certo.
E a Bíblia diz que Abraão era próspero e Ló prosperou com Abraão. Mas chegou um momento que as coisas não estavam dando mais certo, e Abraão chega para Ló e fala: Ló, não vai dar mais certo de nós caminharmos juntos. Você vai para o teu lado, eu vou para o meu. Escolha para onde você quer ir, eu vou sentido contrário. E a Bíblia diz que Ló, então, ele olha para as planícies onde se dava lá em Sodoma e Gomorra, e ele vê que aquela terra era uma terra próspera, uma terra produtiva, uma terra boa. E ele começa a pensar na sua mente: como que eu poderei montar as minhas tendas ao redor de Sodoma e Gomorra, sem ser afetado ou sem me corromper com aquela nação, com aquele povo. E a Bíblia diz então que Ló, ele pega a sua turma, pega seus bens, suas mulheres, seus cavalos, seus servos, seus pastores, e ele monta as tendas agora nas planícies de Sodoma e Gomorra. Mas chega um momento agora, ele queria aproveitar a riqueza que passava por aquele local. Mas chega um momento agora que Ló não está mais nas planícies de Sodoma e Gomorra. Agora Ló está dentro das portas de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que Ló era justo. Interessante, se você começar a estudar, você vai ver que a Bíblia fala que quando Deus vê o justo Ló, ele estava sendo atormentado pela iniquidade daquele povo. Ele estava sendo estava perturbado, atormentado pela iniquidade de Sodoma e Gomorra. E aí todos nós conhecemos a história. Deus manda um anjo para tirar Ló dali com as suas filhas, e pega fogo, aquela coisa toda, destrói Sodoma e Gomorra, pela intercessão de Abraão, todos nós conhecemos. Mas o que eu quero mostrar, que Ló, ele foi atormentado porque ele quis. Ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, e ele estava sendo atormentado por uma escolha, porque ele quis entrar dentro de Sodoma e Gomorra. E muitas vezes, queridos, nós somos atormentados porque nós escolhemos os caminhos errados, escolhemos assistir filmes errados, e se cria na nossa casa uma atmosfera desfavorável, porque nós escolhemos viver aquela vida, porque nós decidimos, muitas vezes, queridos, falar na nossa casa o que nós não deveríamos falar. E agora a atmosfera não é uma atmosfera mais de adoração, porque nós decidimos, queridos, viver uma vida totalmente fora do padrão de Deus, e a atmosfera da nossa casa é totalmente desfavorável. Ló estava dentro de Sodoma e Gomorra por sua decisão. Hoje eu quero convidá-lo a mudar a atmosfera da sua casa, a mudar a atmosfera dos lugares que você passa. Mas uma atmosfera só é mudada quando eu me posiciono, me torno forte na retidão, começo a declarar a palavra de Deus, evito alguns filmes que eu sei que vai trazer situações desagradáveis para a minha família, evito situações que é desfavorável, eu evito falar coisas que vai trazer peso dentro da minha casa. Na minha casa não se admite uma música mundana, porque o ambiente, a atmosfera da minha casa não é lugar para isso, e por isso não aceitamos. Na minha casa eu não aceito palavrões, porque a atmosfera da minha casa é uma atmosfera onde a presença do Espírito Santo, ele tem desejo de habitar. Na minha casa não entra bebida, e não entra bebida, queridos, porque nós entendemos pela palavra de Deus. Por mais que o mundo, por mais que os padrões do mundo achem normal, nós vivemos por padrões e leis superiores. Na minha casa não entra coisas que eu sei que vai ferir os princípios de Deus e da sua palavra, porque nós decidimos construir um ambiente, uma atmosfera favorável ao Espírito Santo. Não assistimos qualquer filme, porque nós sabemos, queridos, que o ambiente, a atmosfera
Eu posso mudar essa atmosfera, mas eu preciso ser forte, firme na retidão. Eu quero desafiar você hoje a sair deste lugar e começar a mudar os ambientes no qual você está inserido. Seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu trabalho. Me lembro quando a Solange trabalhava numa delegacia da mulher, onde só se falava palavrões. Ela mudou a cultura daquele lugar. Pessoas que xingavam, pessoas que falavam palavrões, agora mudou o linguajar, agora fala bênção, aleluia, glória a Deus. Mudou a cultura daquele lugar. Nós precisamos mudar a cultura onde nós estamos inseridos. A presença de Deus precisa estar tão forte em nós, que o lugar que nós entramos, o demônio não queira ficar. Eu me lembro, queridos, de um pastor que eu viajava até São Paulo para poder ouvi-lo. Ele já faleceu, David Robertson. David Robertson era um senhorzinho, um velhinho, um americano. Mas quando ele chegava no púlpito, você olhava para a cara dele, você chorava de sentir a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. O mundo hoje é carente de pessoas assim. O mundo hoje é carente de pessoas que quando você chega, queridos, algo diferente chegou. Quando você pisa num lugar, aquele ambiente desfavorável começa a mudar. Nós precisamos mudar a atmosfera. A atmosfera. Mas isso só vai ser possível quando decidirmos ser fortes, firmes na retidão. Abandonar os desejos, mortificar os desejos da carne, levar para a cruz tudo aquilo que é desfavorável e viver uma vida que agrada a Deus. Quantos querem isso? Fica de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Feche teus olhos e comece a clamar ao Senhor. Vamos começar a mudar a atmosfera. A presença de Deus chega quando você chega. A presença de Deus, quando você chega em ambientes, querido, precisa ser mudado pela presença de Deus que está em você. As pessoas têm que olhar e começar a perguntar: por que você é diferente? Por que você é assim? Porque eu vejo algo diferente quando você fala. Isso tem que ser nas escolas, em casa, no trabalho, na vizinhança, todos os lugares que você passar. Feche teus olhos e comece a adorar o Senhor. E comece a dizer: Pai, eu quero. Essa semana, uma irmã compartilhou uma visão que ela teve conosco. E ela disse: apóstolo, quando ela contou a visão, mas um ponto que para mim foi muito marcante, ela disse: olha, eu estava no banheiro da igreja, e de repente eu via pessoas caídas, pessoas totalmente machucadas, pessoas totalmente desicidas, e de repente chega Satanás. E quando ele chega, ele olha para ela e fala: eu vim te destruir. E ela começa a fazer aquela oração que todos nós sabemos fazer e usar a autoridade do nome de Jesus, e conforme ela falava, Satanás repetia. E ela ficou indignada porque ela disse: olha, tudo que eu falo ele repete. Mas chega um momento que o Espírito Santo dá uma estratégia para ela, e ela começa a falar para ele: Satanás, entenda uma coisa, você não tem a minha mente, você não tem os meus olhos, você não tem o meu coração, você não tem o meu corpo, você não tem nada que é meu. E conforme ela começava a declarar isso, era como grades começou a pressionar Satanás, e ele começou a ser encurralado. Tudo isso porque ela começou a dizer: você não tem nada, você não tem a minha vida, você não tem a minha mente, você não tem o meu corpo, você não tem nada. Meu irmão, é isso que precisamos começar a declarar.
O diabo não nos tem, ele não tem você, ele não tem a sua mente, ele não tem o seu corpo, ele não tem nada, ele não tem o seu coração. Tudo aqui é de Jesus, tudo é de Jesus, tudo nós entregamos para Ele. Tudo precisa ser colocado aos pés da cruz. Começa a declarar isso agora. Começa a dizer: Satanás, você não tem nada na minha vida. Você não tem nada na minha vida, você não tem a minha mente, você não tem os meus olhos, você não tem meu coração, você não tem a minha atenção, você não tem o meu corpo, você não tem nada, 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 porque tudo aqui é de Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Jesus. Começa a declarar isso. Vamos mudar a atmosfera. Aleluia.